A data FIFA finalmente chegou e agora a seleção brasileira ela vai ter 2 jogos importantíssimos para o Brasil conseguir se recuperar nas eliminatórias e classificar para a Copa de 2026 com tranquilidade. Mas afinal, como jogam Equador e Paraguai e quão fáceis vão ser esses 2 jogos para a seleção do Dorival? Bem, antes de mais nada, né, eu tenho que pontuar as alterações que a gente teve na convocação. A gente teve o William, lateral direito do Cruzeiro, sendo convocado para o lugar do Ian Couto, né, que era jogador do Dortmund, que acabou sentindo alguma lesão e teve que ser cortado dessa data FIFA. Além dele, a gente teve também o corte do Savinho, jogador do Manchester City, e a convocação do Lucas Moura, meia ou ponta direita também, né, do São Paulo. Com esses 2 pontos sendo levantados, né, agora vamos mesmo para as partidas. O Brasil ele vai enfrentar agora no dia 6/9, na próxima sexta-feira, o Equador em casa, ou seja, aqui no Brasil, né, no Couto Pereira, e posteriormente no dia 10/9, na terça-feira, vai enfrentar o Paraguai fora de casa, ou seja, no Paraguai. Bem, começando aqui pelo jogo contra o Equador, né? A gente tem, cara, assim, um jogo contra uma equipe muito complicada. O Equador atualmente é o 5º colocado nas eliminatórias, uma posição à frente do Brasil, né? Justamente com um pontinho a mais. E é uma seleção que fez uma campanha um tanto quanto dura na Copa América. Tanto que foi eliminado nas quartas de final, só que para campeã Argentina. E assim, levou o jogo para os pênaltis e realmente fez uma partida muito dura. A gente tem aqui o time titular do Equador sendo composto por Alexander Domingues, o goleiro do Independente Del Valle. Alexander Preciado, lateral direita. Félix Torres, zagueiro do Corinthians. William Pacho e o Hincapié, lateral esquerdo do Leverkusen. A gente tem no meio de campo Carlos Gruezo e Alan Franco, do São Paulo. E aí, mais aqui pro ataque, a gente tem o Kendry Páez, que é um dos jovens, né, jovens estrelas, jovens jogadores mais promissores aqui da América do Sul e já foi vendido pro Chelsea, né? Assim, é o jogador mais promissor em muito tempo do Equador. Moisés Caicedo, né, que é o volante barra meio-campista que atua no Chelsea. E o Sarmiento. E no ataque, o Ener Valencia, atacante do Internacional. Como eu disse, é realmente um time muito interessante, um time muito encaixadinho, que vem jogando um futebol muito bom e jogou esse futebol bom justamente na Copa América. Porém, aqui a gente tem uma questão um tanto quanto importante em relação ao Equador. O Equador, após a Copa América, né, acabou demitindo seu treinador e contratou recentemente o treinador argentino Sebastián Beccacece. Sendo bem sincero, eu não conheço, mas ele é o ex-auxiliar do Sampaoli. E assim, realmente é uma aposta da Federação Equatoriana apostar nesse técnico que, embora fosse auxiliar do Sampaoli, que já é um técnico muito rodado, não tem lá muita experiência, mas uma coisa é fato, o Equador ele tem assim jogadores muito interessantes, um material humano muito bom e muito rico, que dá para se trabalhar bem e fazer uma seleção muito competitiva, como eu já disse, o goleiro Alexander Domingues, zagueiro Félix Torres, que é um bom zagueiro do Corinthians, Moisés Caicedo, Kendry Páez e também o Valencia. Você tem jogadores importantes e bons, pelo menos um por faixa do campo, né, no gol, na zaga, no meio campo e no ataque. Então realmente é uma seleção que ela pode trazer um perigo para o Brasil. Eu acredito que esse jogo aqui ele vai ser bem mais tranquilo pelo fato de ser no Couto Pereira, que aí você não tem a altitude que em alguns estádios do Equador você tem. Esse fator casa ele pode ser muito importante para a seleção do Dorival conseguir buscar essa vitória lá no Sul. Então, embora essa fase muito ruim do Brasil nas eliminatórias, né, que o Fernando Diniz deixou a nossa seleção com 3 derrotas seguidas para Uruguai, Argentina e Colômbia, eu acredito que o Brasil, ainda mais agora com o Dorival, que embora não tenha mostrado muito na Copa América, mas eu acho que ele vai trazer alguma mudança para a seleção agora nessas eliminatórias, eu acho que o time ele vai conseguir reagir muito bem e essa reação ela vai começar justamente contra o Equador. Aí que eu apostaria realmente numa vitória muito tranquila do Brasil, que eu acho que tem totais condições de realmente ganhar do Equador com tranquilidade. Mas é claro, é um adversário complicado esse Equador e você não pode jogar o Equador pra merda, porque deu trabalho para a Argentina. Embora eu acho que essa troca de técnico ela vai dar uma balada no time, eu ainda acho que é uma seleção um tanto quanto perigosa que pode talvez aprontar, mas ainda assim eu acho que o Brasil é favorito para esse confronto. Agora para o segundo e último jogo desta data FIFA, o Brasil ele vai enfrentar o Paraguai fora de casa, ou seja, em território paraguaio. Assim, esse aqui é um jogo que eu acho que é realmente muito mais tranquilo. Essa seleção, essa geração do Paraguai é uma das piores gerações paraguaias da história, né? O time realmente decaiu muito desses anos pra cá. Jogadores que antigamente realmente faziam uma diferença um tanto quanto grande pra seleção, como o Simões Romero, o Balbuena, o Gustavo Gomes, o Gatito, todos esses jogadores que contribuíram para fazer uma seleção paraguaia forte nos últimos anos, eles estão numa queda
principalmente jogando pela seleção paraguaia. Assim, o Gustavo Gomes ainda é um respiro técnico, mas no geral a seleção realmente está em queda. Terminou assim em último no seu grupo da Copa América, um desempenho patético da seleção paraguaia, não apresentou futebol nenhum. E assim, eu acho que esse jogo ele não vai ser um trabalho muito grande para o Brasil, embora jogue fora de casa. O Paraguai ele pode complicar justamente por esse fator casa, eu acho que pode, mas no geral eu dou uma vitória muito, mas muito tranquila mesmo para a seleção do Dorival. Eu não vejo porque o Brasil ele passaria aperto aqui contra o Paraguai. Tudo bem que o Brasil ele passou aperto até contra o Panamá na Copa América, mas vamos ignorar isso, né, e acreditar que o time ele vai evoluir tecnicamente. Então eu acho que realmente o Brasil ele vai ganhar com uma certa tranquilidade do Paraguai. Não devemos ter muitos sustos para esse jogo daqui. E para finalizar esse vídeo daqui, eu vou escalar, né, o que seria o meu 11 ideal para os jogos tanto contra o Equador quanto contra o Paraguai. No gol, eu mandaria, cara, o Alisson pra mim não tem muita dúvida, é realmente o nosso melhor goleiro, ele já começou bem o ano pelo Liverpool, e eu acho que o Ederson e o Bento, eles realmente não deveriam receber lá muitas chances, o Bento por conta da questão da Arábia Saudita, que eu já trabalhei no vídeo da convocação do Dorival, e o Ederson, cara, porque eu acho que tecnicamente o Alisson ele é realmente melhor. Na linha de zaga, eu mandaria a campo o Beraldo e o Éder Militão. Assim, o Beraldo pra mim, ele é o futuro da nossa zaga, juntamente com outros nomes como o Murilo, que eu já falei naquele outro vídeo. E o Éder Militão ele é atualmente o nosso melhor zagueiro nessa função aqui. Então eu acho que o Beraldo ele tem que ser já lançado para realmente pegar cancha, pegar experiência e já ver como é jogar e ser titular aqui realmente da seleção brasileira. E o Éder Militão ele carregaria ele e também carregaria nas costas toda a pressão de ser o nosso melhor zagueiro tecnicamente atualmente. Marquinhos, Gabriel Magalhães eu vejo correndo por fora e pra mim não seria um grande absurdo serem escalados em um dos dois jogos. Eu ainda acho que o Dorival realmente vai fazer essa mistura e vai jogar, por exemplo, um time contra o Equador, um time que seria o ideal titular, e contra o Paraguai vai dar uma rodada a mais e dar uma testada. Nas laterais, assim, cara, eu testaria o Willian nos dois jogos. Sendo bem sincero, eu colocaria o Willian nos dois jogos. Assim, o Danilo, ele já começou como reserva a temporada na Juventus e ele é mais zagueiro do que lateral ultimamente. Não fez uma Copa América lá muito boa. Eu ainda acho que o Dorival vai acabar escalando ele como titular, porque ele é o capitão da seleção brasileira, mas pra mim isso é um erro. Pra mim eu realmente testaria o Willian, que vive uma boa fase no Cruzeiro e merece essa chance. Já na lateral esquerda a gente tem o Arana e o Wendel. Aqui pra mim não tem nenhuma dúvida, é o Arana, porque, cara, eu não vejo a mínima chance do Wendel chegar na Copa do Mundo. Eu acho que o Dorival deveria testar até outros jogadores aqui no Brasil, como por exemplo o Piton. Cara, eu ficaria muito mais satisfeito com a convocação do Piton do que a convocação do Wendel. Então pra mim não tem nenhum segredo, Arana nos dois jogos. No meio de campo, a gente pode fazer, cara, muitas combinações muito interessantes, sendo bem sincero. Assim, na volância, temos tanto o João Gomes quanto o André para fazer essa função mais de volante marcador, né? Aquele pitbull que vai desarmar. Eu começaria com o André porque eu acho que vale o teste. O João Gomes aí já jogou a Copa América e, juntamente com todo o meio campo do Brasil, não foi lá muito bem. Então eu testaria o André, que agora, recentemente, também foi pro Wolverhampton, que é o time do João Gomes. Ali mais na faixa do segundo volante, vamos colocar assim, cara, a gente vai ter o Bruno Guimarães e o Gerson e talvez o Lucas Paquetá, dependendo do que o Dorival queira fazer com o Rodrigo. E como ele convocou o Rodrigo como meio, eu acho que ele vai acabar testando o Rodrigo de camisa 10. Mas eu acho que todos esses jogadores aqui têm essa capacidade de fazer essa saída de bola muito bem. E eu acho que também devem ser testados. Eu iria com o Lucas Paquetá, que eu acho que ele pode fazer muito bem essa função. Fiz até na Copa do Mundo com o Tite. Não foi lá muito bem na minha opinião, não foi. Mas eu ainda assim acho que ele tem muito a agregar nessa posição. E se tiver muito ruim, testa o Gerson ou o Bruno Guimarães, que também são testes interessantes. E de camisa 10, eu realmente colocaria ou o Rodrigo ou o Paquetá. Aí depende, se eu coloco o Bruno Guimarães ou o Gerson ali, eu também posso colocar o Paquetá e aí eu puxo o Rodrigo mais pra ponta esquerda. Mas numa escalação ideal, eu colocaria o Rodrigo de 10. Já chegando aqui no ataque, assim, ponta esquerda não tem nenhuma dúvida, embora o Vinícius Júnior ele não venha desempenhando bem na seleção brasileira, eu acho que eventualmente ele vai desempenhar todo o futebol que ele tem e mostra no Real Madrid na seleção brasileira. Então eu colocaria ele na ponta esquerda e ainda mais que o melhor jogador em atividade brasileiro na Europa, que é o Rafinha, ele não foi convocado. Se o Rafinha tivesse sido convocado, eu cometeria o que para alguns é um absurdo, de colocar o Rafinha de titular e o Vinícius Júnior na reserva. Mas, na minha opinião, o Rafinha rende muito melhor na seleção brasileira do que o Vinícius Júnior. Então, pra mim, não é um absurdo. Mas, como ele não foi convocado, vamos de Vini na ponta esquerda. Ponta direita, assim, sendo bem sincero, como o Savinho foi cortado, eu já testaria de cara o Estevão ou o Luiz Henrique.
São jogadores que eu acho que tem potencial para chegar em 26, são jogadores que vêm bem no futebol brasileiro. Eu daria essa chance pro Estevão, porque para mim ele é o futuro do futebol brasileiro. Futuro, né? Porque o atual já tá chegando mais ou menos, que é a geração Vini Júnior, e o Estevão, ele é mais para 2030 e por aí vai. Só que mesmo com 17 anos, acho que já tem que ser testado. E no ataque, não tem nem segredo, a gente tem que realmente efetivar o Endrick, um moleque que tem estrela, joga bem pela seleção. Pra mim é um grande erro o Dorival não ter escalado ele recorrentemente na Copa América. E eu acho que ele vai fazer muita diferença nessa camisa 9 e é o melhor atacante que a gente tem à disposição atualmente. Já o Pedro, eu acho que ele realmente deveria ser testado nesses jogos. Eu acho que ele vai ser titular principalmente contra o Paraguai, que vai ser um jogo um pouco mais físico, ao invés de ser um jogo de velocidade. Mas eu acho que ele pode muito bem entrar no segundo tempo e ajudar o time nas bolas aéreas. No geral, essa seria a minha escalação. Então, no mais é isso. Eu vou fazer aqui a cobertura, né, dessas eliminatórias, principalmente das principais seleções, né, como a Argentina, Uruguai, que tem uma história muito interessante do Luis Soares, para eu falar nessa data FIFA. Eu vou fazer essa cobertura aqui no Sul Futebol. Afinal, cara, a gente fala de futebol sul-americano e a data FIFA é meio que o suco disso também. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal e também os próximos vídeos que vêm, que são relacionados a justamente as eliminatórias, eu agradeceria bastante. É isso, e até o vídeo de amanhã.